Renato, o mercado do Flamengo, bom, pelo menos as especulações de mercado do Flamengo passam longe de ser piada, né? Você citou ontem que o caso Paquetá não tinha pé nem cabeça. Falamos do Claudinho ontem aqui no Fim de Papo também, sobre você querer esperar ver para crer, e agora o nome que surgiu hoje é do Marco Antônio, né? Volante da Lazio. Marcos Antônio. Esse já está há algum tempo Marcos no Antônio. noticiário e é Marcos Antônio. E esse está praticamente certo. Esse aí faltavam pequenos detalhes, o jogador. O Flamengo é curioso, né? O Flamengo já acertou, o Flamengo faz muito isso. O que não quer dizer que vai contratar, porque muitas vezes faz isso e depois quebra a cara. O Flamengo acertou contratos com os três jogadores, com o Paquetá, com o Marcos Antônio e com o Claudinho. Com os jogadores já está tudo certo. O Flamengo está também praticamente tudo certo com a Lazio, que é a detentora dos direitos do Marcos Antônio, que não vai nem fazer mais a pré-temporada quando começar lá na Itália. Ele já vai vir para o Brasil. Esse está 99% certo, falta um detalhe apenas para anunciar. Esse vem. O Claudinho, as informações que estão surgindo são de que, de fato, o Zenit agora aceitou vender. Então está discutindo dinheiro. Lá atrás, quando o Flamengo apareceu com 15 milhões de euros e ofereceu para o Zenit deu uma gargalhada e disse que queria 25. E não houve nem negociação. Agora, o Flamengo está oferecendo 16 milhões de euros, podendo chegar a 20 em metas. O Zenit já está achando o número razoável. O que está discutindo ainda é o problema que o Flamengo quer estender esse pagamento durante 3 anos. E o Zenit quer o dinheiro, não à vista, mas num prazo bem menor. Até porque o Zenit vai liberar o Claudinho, mas quer contratar um meia português, que eu não sei qual é o nome, mas é um jogador da Liga Portuguesa, meio de campo, para jogar no lugar do Claudinho. Começo a achar que o Claudinho talvez venha, mas mantenho minha posição de só acreditar quando ele estiver no bid. Em relação ao Paquetá, cara, eu continuo a achar que isso aí é um negócio de ilha da fantasia. O Flamengo parece ter acertado com o Paquetá parece querer vir. Mas o West Ham que só vende. Flamengo, de onde é que gente, o Flamengo vai ter que pagar, é um assunto em seguida que eu vou falar aqui, 176 milhões cash pelo terreno do gasômetro. Foi marcado já o dia do leilão. O leilão é dia 31 de julho, às 14h30. As exigências que estão feitas nesse edital indicam claramente que o Flamengo não vai ter ninguém contra. É só o Flamengo. Porque para você comprar esse terreno, você tem que se comprometer a fazer um estádio de futebol de pelo menos 70 mil pessoas. Quem vai mais querer fazer um estádio de futebol que não seja o Flamengo? E milhares de outras coisas, o entorno, tá? Enfim, o edital é bem completo. Então o Flamengo vai ter que gastar 176 milhões no dia 31 de julho. Flamengo, e esse dinheiro o Flamengo diz que tem em caixa. Mas o Flamengo tem tanto dinheiro a mais para contratar o Marcos Antônio, para contratar o Claudinho e ainda fazer uma proposta que soe razoável pelo Paquetá. O Paquetá custou 35 milhões de euros ao West Ham. Vocês acham que eles vão vender o Paquetá agora por qualquer dinheiro? Tudo bem, tem aquela ameaça. Pode ser que o West Ham, isso, já que lá na Inglaterra fala-se muito que é bem provável a punição do Paquetá, pode ser que o West Ham diga assim, olha, eu vou perder esse cara pela punição, então o que vocês me derem aí a gente pode negociar. Mas aí eu pergunto, e o Flamengo? Vai pagar esse dinheiro e vai ficar com o Paquetá esperando sair a punição? Será que o Flamengo está achando que o Paquetá vai ser suspenso só na Inglaterra? Isso não existe, gente. Quando o Paquetá for suspenso, a FIFA imediatamente vai estender a suspensão dele. Porque a FIFA está levando muito na ponta da faca a questão da manipulação de resultado, e está certa. Então, eu fico imaginando o seguinte, imagina que o Flamengo resolva fazer uma loucura. Sabe aqueles anúncios de lojas de departamento? O gerente enlouqueceu, vai gastar todo o dinheiro de uma vez só, tá? Vai gastar uma grana no Paquetá e pode, daqui a alguns meses, perdê-lo porque ele vai ser banido do futebol? Ou vai tomar uma suspensão de 5 anos? Gente, é uma insanidade isso. É uma insanidade completa. Continuo a achar que o Paquetá é muito mais wishful think, vontade e vontade também de uma cortina de fumaça sobre tudo que está acontecendo, do que tem chance do Paquetá vir. Agora, repórteres sérios, o Globo hoje, a matéria do Diogo Dantas, diz que os dirigentes do Flamengo estão dizendo abertamente que a compra do Paquetá independe da do Claudinho. Ou seja, vão comprar o Claudinho e vão querer comprar o Paquetá.
aí eu já acho que é E o terreno. devaneio demais. Não, o terreno. A única contratação certa é o terreno, entendeu? Esse aí não tem a menor dúvida. Eu quero falar disso. Eu quero tratar desse tema, mas antes do tema, eu vou ouvir a Mili, vou te ouvir, vou ouvir o Renan. Mas antes, Renan, porque depois de ter visto o Balotelli e o nosso amigo lá do PSV, com certeza você já viu muito do Marcos Antônio também, que é um jogador que estava no Shakhtar, jogou bem com o Luiz Castro, né, Renan? Jogou bem com o Luiz Castro no Shakhtar, foi contratado pela Lazio 2 anos atrás e no ano passado ficou emprestado ao PAOK, lá da Grécia, né? Então, quer dizer, ficou um ano na Lazio, um ano emprestado no PAOK e agora chega ao Flamengo, por isso que o Flamengo contrata junto à Lazio, né? Ele estava emprestado para o PAOK da Grécia. Na posição ali, o Renan, tem o Pulgar, tem o Alan, o Léo Ortiz tem jogado ali, é uma posição ainda em tem que o Igor Jesus. Claro, tem o Igor Jesus, mas se você tiver mais um, melhor, né? Toma muito cartão, jogadores convocáveis, né? Mas a melhor contratação do Flamengo foi o Léo Ortiz para essa posição, né? Falei várias vezes aqui com o Renato como se adaptou à posição de volante, como jogou bem. Agora, falando do Marcos Antônio, eu vou ter que ser sincero. Essa última temporada, o futebol grego é um futebol que eu acompanho pouco. O PAOK fez uma boa... possível. Não é possível. Você não viu o jogo do PAOK? Não, do PAOK eu não vi. Renan, traz outro aí, produção. Eu vi do Olympiacos vários, inclusive o Rodinei foi muito bem. Eu vi vários do Olympiacos, só que do PAOK eu não vi. E... O Renan parou de ver o PAOK no dia que o Abel Ferreira saiu. Ele ficou revoltado, disse, não vejo mais esse time. Todo mundo viu um jogo do PAOK, né? O PAOK e Benfica lá para ver o Jorge Jesus e vimos o Abel Ferreira. Exato. Mas na Lazio, um jogador que foi bem, boa dinâmica de jogo. Agora, o Flamengo, ele faz umas coisas assim que tá acabando. Aí vai acabar a farra mesmo, vai acabar a brincadeira do futebol brasileiro. Tá? Claudinho, Paquetá, Marcos Antônio, pelo amor de Deus. E onde que vai colocar todo esse tanto de jogador para jogar? E todos de muita qualidade, né? Todos muito caros, né? Se é aquele jogador, vamos para compor o elenco, um jogador mais barato, né? Os vindo da Europa ganham muito, né? Então, mas peço desculpas, Renato, não vou conseguir te ajudar a respeito do Marcos Antônio. Não posso falar muito sobre ele. No pau. Eu não. Quem está querendo que você explique é o Júlio. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu confesso abertamente, eu nunca vi o Marcos Antônio jogar. Não tenho a menor ideia de como é que joga o Marcos Antônio. Não, eu lembro dele no Shakhtar, mas na Lazio e no PAOK eu não vi, não. Ô Mili, no meio de tudo isso, né? A gente temos 10 minutos de programa, mas eu acho que esse assunto é bom. O Flamengo vai lá comprar o terreno e vai construir um outro estádio perto do Maracanã, né? Relativamente perto ali para 70, se a gente considerar o tamanho do Rio de Janeiro, né? Relativamente perto ali para 70 mil pessoas. Do Maracanã e de São Januário. É um triângulo. E de São Januário. Maracanã, também. São Januário triângulo, e exatamente. o estádio do Flamengo. E o gasômetro ali. Mili, eu entendo. Do ponto de vista do negócio, o Flamengo está no lugar dele ali, ele quer explorar o estádio, quer fazer mais dinheiro e não quer ficar com conversa com o governo do estado, dividindo com o Fluminense, etc e tal. Mas não dá uma dor no coração? É a segunda morte do Maracanã, não é não? Dá uma dor no coração, e acho também, entendo que o Flamengo queira o estádio dele, a casa dele, entendo que todo mundo queira isso, mas eu acho que é uma coisa, essa fase neoliberal do capitalismo que faz a gente sair, todo mundo, cada um time vai ter um estádio. E acho que a gente deveria optar por uma outra alternativa, né? Estádios mais comunitários do que cada um com seu estádio. Assim, é claro que não vai acontecer isso no Flamengo, tá? Mas o Corinthians não deveria ter construído o estádio em Itaquera. Eu fui contra. O Corinthians deveria ter ficado com o Pacaembu. A casa do Corinthians era o Pacaembu, não precisava de Itaquera.
Então, eu acho que às vezes essa sanha por o meu estádio, não se justifica. E outra, por exemplo, o Fluminense. O Fluminense com estádio para 20, 25 mil pessoas, talvez fosse uma boa ideia. E deixa o Maracanã lá para jogos de 60, 70 mil pessoas. Pode ser, mas o estádio que o Flamengo quer construir é um estádio grande também, não é, gente? É um estádio para. Sim, sim. Não muito menor que o Maracanã, mesmo tamanho praticamente. Né? Exato. Então é assim, como você colocou, a segunda morte do Maracanã. É triste, gente. Assim, aquele Maracanã em que eu cresci vendo futebol, ele já não existe mais, né? Porque ele foi reformado. Aliás, o historiador Luiz Antônio Simas tem um livro delicioso a respeito da história do Maracanã. Recomendo a todo mundo que gosta de futebol. E não existe mais. É outro estádio. E seria a segunda morte. Assim, estádios são coisas muito importantes. Respeitar a história do estádio, as tradições do estádio. Quem já entrou no estádio vazio sabe que ele nunca está vazio, de fato, né? É muito bonito você ir entrar no campo dentro de um estádio vazio. O Renan já deve ter tido essa sensação mais do que qualquer um de nós, assim. Tem muitas coisas ali. E o Maracanã é uma entidade, gente. Vai sendo esquecido, né? Vai ficando de lado. É triste. Renato, você tem o ponto de vista Flamengo corporação, né? Mas você viveu o Maracanã, né? Tua vida inteira. Então, queria te ouvir sobre esse tema. Ó, o som. Tá muito. Solta os cachorros. Solta os cachorros, Renato. Eles ficam aqui do meu lado. Mas é o seguinte, eu tenho até um ponto de vista meio divergente do romantismo que diz que o Maracanã velho é que era bom. Maracanã velho era um lixo, gente. Vamos falar com todas as letras. Quem frequentou o Maracanã velho sabe o que era o Maracanã velho. Maracanã velho era um estádio que você, às vezes, era tão cheio que você era passado de mão em mão quando você entrava na arquibancada e não tinha lugar. Os banheiros do Maracanã velho eram latrinas a céu aberto. Você entrava patinando no xixi e tampando o nariz, porque era uma coisa horrorosa. A geral do Maracanã, ela era democrática, sim, mas era uma complicação, que os caras passavam recebendo xixi jogado da arquibancada o tempo todo, gente. Então ele tinha uma aura, claro que ele tinha uma aura, ele está na memória afetiva de todos nós. Mas aí eu vou para aquela velha história que outro dia me soltaram essa frase e eu gostei muito. A gente não tem saudade do velho Maracanã. A gente tem saudade da gente jovem que ia ao velho Maracanã. A gente tem saudade de nós mesmos. O Maracanã atual é muito melhor estádio do que era o Maracanã velho. É muito mais confortável. Não, Mili, você está com saudade do teu tempo que você ia com teu pai para torcer pelo Fluminense. Eu também tenho saudade da época que eu ia torcer pelo Flamengo na arquibancada. Entendeu? Mas não dá para comparar. O Maracanã era uma coisa caindo aos pedaços antigamente. Caindo aos pedaços. Fora que caiu uma vez mesmo, uma final do Flamengo, e morreram não sei quantos. Caiu um alambrado lá e os caras. Acho que era a Luta Democrática, um jornal popular desse aqui do Brasil, deu uma das manchetes mais. Botou assim: morreram gritando gol. Imagina, essa era a manchete do jornal. Enfim, eu não faço parte dessa seita que existe, e o Simas é um grande defensor dessa seita, e eu respeito muito o trabalho do Simas, de que o Maracanã velho era um espetacular e que o novo é uma porcaria. Agora, o Maracanã vai virar o Coliseu, agora sim, porque o governo do Estado não faz o que devia fazer. Licita para Flamengo e Fluminense e é deles. Como o Botafogo, cara. Ninguém se mete lá no Engenhão, no Newton Santos atualmente. O Botafogo faz o que bem quiser de lá. Agora, aqui no Maracanã, o governo do Estado se acha no direito de chegar um belo dia e dizer o seguinte: não, vai jogar o Vasco lá, porque eu resolvi que o Vasco vai jogar lá. Mas, gente, o gramado tá uma porcaria. Não interessa, o Vasco vai jogar lá. O Maracanã tem que dar não sei quantas mil ingressos e vagas de estacionamento e camarotes com bufês para políticos. O Maracanã é um prejuízo só por causa disso. Entrega o Maracanã à dupla Fla-Flu e sai fora. Olha aqui, tá aqui, eu cobro a outorga para dar para vocês. Mas o resto de vocês é que faz. Não é assim. Eles não querem largar o Maracanã. E aí o Flamengo está indo em busca do estádio dele. Eu acho absolutamente razoável. Agora, o Maracanã vai ficar para quê? O Maracanã vai virar o nosso Wembley.
vai fazer as finais de grandes competições, vai fazer muitos jogos do Fluminense, porque o Fluminense vai passar a ser o único time que vai ter o Maracanã como único estádio. Mas a culpa não é do Flamengo. A culpa é do governo, a culpa é dos políticos, que não abrem mão de fazer do Maracanã o seu parquinho predileto. E vai acabar acontecendo o que aconteceu com o Pacaembu, infelizmente. Mas e a construção do estádio, Renato? O terreno vai ser adquirido totalmente pelo Flamengo, recurso do Flamengo. Mas e a construção do estádio? É parceria também com Flamengo. Não, o Flamengo. O Allianz aqui. Não. O Flamengo estuda buscar o Landim, que quer se perpetuar no poder de qualquer maneira. Ele queria fazer uma SAF do estádio, para que os sócios entrassem, comprassem, 30% do estádio e construíssem um estádio para o Flamengo. E tivessem os lucros, naturalmente, depois, quando o estádio começasse a faturar. Mas só que os sócios do Flamengo não aceitam. Então, o que o Flamengo vai buscar é patrocinadores. Esse é um estádio que vai custar, no mínimo, 2 bilhões. No mínimo. Eu diria que vai a mais que isso, vai a 3, 4. Mas, por exemplo, só no naming rights você é capaz de pegar 1 bilhão. Você tem que saber faturar isso. Você tem que saber vender as cadeiras especiais, os camarotes. Maracanã ainda tem isso. Maracanã tem as cadeiras cativas que foram vendidas lá quando fizeram o estádio, que até hoje ninguém tira. E o Flamengo nem o Fluminense podem vender aqueles lugares. São dos caras lá que herdaram, porque as cadeiras cativas eram herdadas de pai para filho. Não tem mais nenhum cara que comprou a cadeira cativa no início do Maracanã. Mas tem filhos e netos que são donos das cadeiras cativas. E no Maracanã, e no novo estádio do Flamengo, o Flamengo vai vender as suas cadeiras cativas. Ele vai faturar com isso. Enfim, eu sei que é um tema polêmico, essa questão dos 3 estádios próximos. Agora, tem algumas coisas que repetem que não são verdades. Por exemplo, o trânsito da Francisco Bicalho já é um inferno. No dia de jogo vai parar a cidade. Não, gente. Dia de jogo ou é durante a semana à noite, ou é final de semana. Quando o trânsito não é pesado lá, nessas regiões. Mais do que isso, existe no planejamento, na licitação, a obrigatoriedade de você ter várias outras vias, que, além da Francisco Bicalho, estão pensando até em proibir trânsito na Francisco Bicalho nos dias dos jogos, fazer as coisas separadas. Entendeu? Eu acho que, no final das contas, acho que vai ser bom para a cidade, porque você realmente vai revitalizar uma área que é nada. Essas vias obrigatórias, o Atlético tinha que fazer um monte ali na MRV Arena e, no fim das contas, teve um monte que acabou não sendo feita. Né? Não fez nada. No fim, aí é Brasil. Nada como uma... Aí é Brasil. Nada como uma grande obra de 1, 2 bilhões também para o pessoal, né? Ver se escapa um para lá, o outro para cá, né? Ficaremos todos de olho. A agência que vai fazer toda essa história do Maracanã? É a agência que está fazendo o Porto Maravilha. Que é a agência que o Eduardo Paes contratou para fazer o Porto Maravilha. Já está no estado do Flamengo também. Aí, amigos, é óbvio. Isso aí, infelizmente, 2 e 2 são 5. Renan,